Olá pessoal, sou o Sandro. Pessoal, hoje falaremos da Rede Globo perdendo contratos milionários, né? Treta no STF, vacinação de Bolsonaro, o falecimento do cantor Agnaldo Timóteo, né? E o empobrecimento da população no Brasil. Pessoal, a Ambev rescindiu um contrato que tinha com a Rede Globo, né? Um contrato esse que vinha se estendendo há mais de 20 anos. Então, o que ocorreu? Essa queda drástica na audiência da emissora, né? Em virtude que a emissora, desde o início, ela sabia que antes do Bolsonaro ganhar a eleição, né, ela ia perder uma parte do dinheiro. O que ela fez? Ela postou todas as suas fichas em se tornar oposição ao Bolsonaro, mesmo antes dele ganhar as eleições. Ele ganhou as eleições, ela dobrou a aposta e continuou os ataques, né? Ataques, já tinha histórias, segundo eles, era a fonte, né? A fonte que passou, que é a fonte imaginária, né? Em virtude alega-se sempre, que a imprensa grande tem de árabe? Você pode inventar uma história, né? E diz que foi a fonte que disse e você está protegido, que você não precisa informar quem é a fonte. Ou seja, você pode inventar uma história qualquer, né? Dizer que foi a fonte X, Y, Z que falou, né? E não é taxada como fake news. Olha só que absurdo. Então, houve aquela história toda, Marielle para cá, Marielle para lá, Caio Queiroz, aquele inferno todo, tem mansão em Angra, na casa de Espelunca que o Bolsonaro tinha lá, é loja de chocolate não sei de quem, e por aí vai, entendeu? Então a Globo apostou todas as suas fichas em ser oposição ao governo, ao invés de fazer o jornalismo, né, isento, como eles dizem que fazem, né? E nunca fizeram. Então deu ruim para a Globo. A audiência percebeu isso, como eu falei, a história do afogado, né? Fingir que está sendo afogado várias vezes não vai dar certo. A audiência foi só migrando para os outros canais, para a internet, entendeu? A audiência da Globo despencou. Os patrocinadores sabem disso, sabem como anda o nível de audiência, né, das empresas. Então, a Ambev agora puxou a mula, tá? O barco continua afundando e o choro é livre para Globo, tá, pessoal? Não fiquem tristes, tá? Pessoal, treta no STF, né? O ministro Cássio Nunes liberou as celebrações religiosas durante a Páscoa, né? Agora ela foi tida como essencial. Então houve aquela coisa toda, o prefeito de BH, o Calil, disse que não ia cumprir, que quem mandava, né, nos municípios eram governadores, né? E, e, os, e os prefeitos, e que os prefeitos iriam cumprir o que foi decidido no plenário lá atrás, aquela história toda, todo mundo já conhece. Então, mediante isso, Cássio não determinou que ele cumprisse sim, e caso ele não fosse cumprido, a determinação dele seria considerado crime, né, e colocou a Polícia Federal para fiscalizar se seria cumprido ou não, né? Então, aí criou um mal-estar maior ainda, né? Os ministros do STF começaram a se pronunciar, né? Então vamos lá as falas dos ministros, né? Marco Aurélio. Não abre aspas para Marco Aurélio de Mello. Não sabemos as consequências. Essas medidas que ele, o Nunes Marques, né, introduziu são uma vitrine. A realidade é outra. Não sabia que ele era tão religioso, né? Então insinuando aí que ele está sendo né, subserviente ao Bolsonaro. Está muito estranho isso aí. O judiciário chamou para si uma responsabilidade que não é dele. Várias vezes o judiciário fez isso, né? Tudo que Bolsonaro faz, a rede vai lá e entra no STF. O STF, ao invés de falar assim, não, isso quem decide é o executivo. O STF sempre acolhe, né? E muitas vezes está revertendo o que o executivo faz, né?
Isso aí a gente vê direto. Então, isso aqui é praticamente a rotina, né? A troca dos delegados da Polícia Federal, o STF se intrometeu, né? Vários projetos, armamento, etc., se intrometeu, né? É isso. Aí continua, né? Isso não é bom. Cada poder deve atuar na sua área. Eu também acho, né? Também acho. Sempre deveria ser assim, sempre. E o judiciário só pode atuar depois que surge um conflito de interesses. Conflito de interesses, né? É, engraçado. Aquele inquérito das fake news, né? Ele foi criado dentro do STF, criado pelo Toffoli pelo Alexandre de Moraes. Ele foi chamado pelo próprio Marco Aurélio de Mello como inquérito do fim do mundo, que é uma coisa assim absurda, inconstitucional, né? Ainda rendeu prisão aí de deputados, jornalistas, etc. Então, quando é que fica valendo as coisas, né? Só vale um momento, depois outro momento não vale. Então tá muito estranho isso aí. Ele continua falando, né? Prevejo um quórum de 10-1, né? Contra a decisão do Nunes Marques. Eu cansei de ficar isolado. Agora é a vez do outro. Ele está querendo dizer que ele sempre perdeu, né? Eu, sinceramente, não vi isso tudo, não. Agora, no final, que ele deu uma mudada de ideia, né? Então, pessoal, aqui a gente percebe, né? É porque o Bolsonaro que nomeou o Nunes Marques. Então fica todo mundo, né? Aquela espécie ali meio que, não é preconceito, ficou aquela coisa taxativa, né? Mas isso aí é só pelo início, só por um tempo. Mas lembrando, pessoal, que o Marco Aurélio de Mello, ele foi nomeado lá pelo primo dele, tal, ex-presidente Collor de Mello. Mas aí tá tranquilo. Ninguém falou nada, ninguém nunca falou nada sobre isso, né? Aí continua que ele falando, né? Não quero estimular, mas se eu fosse o chefe do executivo, aguardaria o pronunciamento do plenário do STF. É lógico que o presidente Bolsonaro vai aguardar, né? Até porque foi uma decisão, né, durante aquele período ali, e logicamente isso aí será levado ao plenário, né? Então é aquela situação, né, pessoal? É, o problema, na verdade, é a Constituição, porque o que acontece? Fachin canonizou Lula, sendo que esses julgamentos aí do Lula, todos eles passaram pelo STF várias e várias vezes, ninguém falou nada, que tinha coisa errada, que não era de Curitiba, que era de Brasília, entendeu? Ninguém falou nada sobre isso aí. Então, Fachin veio e canonizou o Lula e todo mundo concordou. Paralelamente a essa decisão do Nunes Marques, o Gilmar Mendes, né, decidiu que em São Paulo as igrejas permanecerão fechadas, né? Assim como está seguindo lá o protocolo de São Paulo de trancamento lá do Estado, né? Gilmar Mendes aqui chamando o Nunes Marques de novato, né? Pessoal, a situação é a seguinte, lembrando aqui que esse canal aqui, na verdade, eu não fabrico nem invento, né, notícias. É um canal de opinião. Então, na minha humilde opinião, né, sem querer desmerecer crença de A, B, C ou D, eu acho que é o seguinte, que uma loja, o comércio funcionando é muito mais importante, né, e tem muito menos aglomeração do que a igreja, porque isso aí traz a dignidade das pessoas de volta, traz o emprego das pessoas de volta, entendeu? A alimentação na mesa da família, entendeu? Porque orar, pessoal, não precisa estar num lugar A, B, C ou D para se fazer oração. É lógico que seria melhor, mas pode se fazer em casa. Então, eu não vejo essa coisa toda de dizer que templos, igrejas são essenciais, né? No meu ver, essencial é o emprego e a dignidade da pessoa, né? Isso aí vem em segundo plano. Mas é que é a opinião minha, cada um tem a sua opinião. As pessoas da direita vieram gravando clipe, que o Cássio Nunes imitou,
que é isso, que é aquilo. E para mim ele limitaria, né? Eu também não gosto dessa palavra. Se ele tivesse lá reaberto todo o comércio, aí sim. Aí ele fala assim, esse cara aí é o ministro, tá? Mas abrir templo em meio à pandemia, eu não acho uma boa ideia, entendeu? Não acho mesmo. Mas essa é a minha opinião, né? Eu acho o seguinte, tem momento para tudo. Então, prioridade para mim seria os empregos de volta. Depois, né, em segundo plano, essa situação aí. Lembrando, pessoal, que em ônibus, metrô, né, e trem são local que tem muito mais aglomeração de qualquer outro ambiente. E todos eles continuam circulando, tá? Uma loja, você não fica aglomerado numa loja comprando roupa, um grudado no outro. As pessoas ficam longe, as lojas são grandes, entendeu? Então, esse negócio de fechar comércio e permanecer o transporte público funcionando, isso aí é uma coisa assim, totalmente absurda. Não entra na cabeça de ninguém isso aí, entendeu? É igual aquele lance da praça de alimentação, né? Sentado, sem máscara, pode comer. E em pé, com máscara. Totalmente ridículo isso aí. Pessoal, fazer uma comparação aqui, né? O Cássio Nunes Marques se formou em Direito, né? Na Universidade Federal do Piauí em 94, né? Ele, em 2013, mestrado na Alemanha, em Lisboa, né? 2015, doutorado na Espanha, certo, né? Em 2008, tornou-se juiz, né? Pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Em 2020, nomeado no STF por Bolsonaro. Gilmar Mendes, graduado em Direito na Universidade de Brasília em 78, em 89 concluiu mestrado na Universidade de Münster, na Alemanha, e 2002 nomeado no STF por FHC. Então, comparando aqui os dois, né, o juiz aqui, o juiz mesmo de carreira, é o Cássio Nunes. Então, né, não precisa comentar mais nada. Pessoal, o ministro Fux, né, presidente do STF, marcou para quarta-feira agora essa decisão aí resolver aí esse embate aí de abre igreja, abre culto, fecha culto, né? Afinal, o que é essencial, o que não é, né? E o Marco Aurélio disse que ele imagina um 10-0, né? Eu imagino um 5-6. Imagino um 5-6 para dar aquele equilíbrio, né? Gilmar Mendes está assim, a balança parece estar assim, Gilmar Mendes e Cássio Nunes. Então, para não ficar aquela coisa, né, muito feia, geral vai querer ir contra o Cássio Nunes, né? Essa é óbvio, óbvio, óbvio. Mas, na minha opinião, para não ficar aquela coisa muito, né, escrachada, eu creio que vai ficar mais ou menos equilibrado de 5-6, né? Sendo que 6 seria para fechar. Pessoal, enfim, chegou a vez aqui do presidente Bolsonaro se vacinar. Ele disse, né, que vai passar a vez dele para quem precisa mais, né? Pois ele já foi contaminado, né, e possui os anticorpos, né? Ele disse, então, que será o último a ser vacinado. O último no Brasil, né? Depois que o último tomar a dose, ele vai tomar dele. Talvez também, não deu aquela certeza que vai tomar ou não, mas disse que será, a princípio vai ser assim. É uma maneira correta, pessoal. O comandante, ele é o último, ele é o primeiro a embarcar e o último a abandonar o navio, entendeu? A sair do navio. Mesmo quando está afundando, esse tipo de coisa. Então, isso aí é exemplo de liderança, tá? Assim, enquanto muitos correm lá para se vacinar, aplica aqui em mim e que se dane o resto, entendeu? O cara pensa na população, mas ele, né, é que é o genocida. O cantor Agnaldo Timóteo, né, veio a falecer, veio a óbito aí, né, vítima de Covid aos 84 anos.
Lembrando que ele tomou 2 doses da vacina, né? Aí estão dizendo que foi que ele se contaminou entre uma dose e outra. Então fica aí a dúvida no ar, né? Vamos ficar de olho nisso aí, se essas vacinas realmente têm o efeito que dizem ter, ou se tem algum efeito colateral. Muito estranho, preocupante, tá? Pessoal, vacinômetro. O governo distribui mais de 42 milhões de doses de vacina pelo Brasil todo. Só que apenas a metade das vacinas é que já foram aplicadas. Então fica aquela coisa, aquela lacração toda aqui no jornal, né? Aquele inferno, falta vacina, não sei o que, não sei o que lá. Mas como falta vacina? Se tá diferente, um delay aqui de 50% entre as doses fornecidas e as doses aplicadas. Por que não se cobra do prefeito e do governador para que seja aplicado essas doses o mais rápido possível? Porque o governo federal, pessoal, não pode fazer tudo. Se for para o governo federal fazer tudo, então acaba com todo esse monte de emprego de governador lacrador, de calça fachada, né? Metido a imperador. E os prefeitos também deixam o presidente mandar no país inteiro, entendeu? Então é uma coisa absurda. Para cobra só da pessoa. Por que a imprensa não fala o contrário? O governo já forneceu 40 milhões, mas os governadores e prefeitos só aplicaram 50%. Por que não aplicou o restante? Mas não, eles querem mais vacina, mais vacina, mais vacina. Não adianta botar 100 milhões de vacina, entendeu? Sendo que os estados e municípios não estão vacinando na mesma velocidade. Então, a imprensa, né, fingindo demência, imprensa militante esquerdista, entendeu? Que só sabe falar mal do governo e finge cegueira, mediante a incompetência de governadores e prefeitos, tá, pessoal? Falar nisso, pessoal, é bom falar também os bons exemplos, né? Em Chapecó, o prefeito conseguiu reduzir assim drasticamente, né, o número de óbitos, Chapecó esvaziou as UTIs, né, dos hospitais. Sabe por quê? Fazendo tratamento precoce. Simples assim, tratamento precoce virou pecado, como eu disse, pecado capital. Não pode nem falar nessa palavra, né, que ninguém gosta, negacionismo, terraplanismo, genocida e etc. Então, reduziu drasticamente, né? Os leitos estão vazios. Então é isso. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do prefeito de Chapecó, mostrando lá a situação da cidade, e o link do vacinômetro para vocês acompanharem e não ser enganado pela imprensa militante esquerdista, tá bom? Pessoal, segundo o G1 da Globo, né, que vive lacrando aí e fica em casa, o número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou em 6 meses, né? Segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas, o número de pobres saltou de 9,5 milhões em agosto de 2020 para mais de 27 milhões em fevereiro de 2021. Mas o importante, pessoal, é salvar vidas, né? A economia a gente vê depois. O choro é livre, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.